A bênção do Senhor se estenderá sobre nós, amém? Você pode sentar no seu lugar. Hoje é o dia que o Senhor fez, então se prepare, aumente as suas expectativas, porque Ele está pronto a fazer muito mais nessa manhã, nesse dia, nesses cultos preciosos e poderosos que nós vamos ter, que nós vamos vivenciar. Nesse domingão abençoado de Dia dos Pais. Glória a Deus, querido, pela sua vida. Que essa máscara não te atrapalhe de adorar a Deus, amém? Glória a Deus pela sua expressão nessa noite, nesse momento de louvor. Glória a Deus pela sua vida e pela sua disposição de adorar ao Senhor. E eu quero declarar que o Senhor fará conforme a sua expectativa, conforme o fogo que está queimando hoje, que vai queimar na sua vida, no seu coração, amém? Glória a Deus. Queridos, a mensagem de hoje, eu não vou demorar muito para iniciar e para entrar realmente nela, porque eu acredito que Deus, Ele deseja falar com você nessa noite. E também creio que essa mensagem é uma mensagem... Oi, irmã, pode falar. Desculpa. Falei errado nessa noite, gente. Nessa manhã, nessa noite, né? Quem está nos ouvindo aí nessa noite... Então, queridos, eu creio que é uma palavra muito relevante, muito poderosa para os nossos dias e para a sua vida. E eu denominei essa mensagem como a agenda e a bênção. A agenda e a bênção. Eu não sei se você tem uma agenda hoje em dia. Hoje em dia, acho que é pouco comum as pessoas terem agendas e diários, né? Mas eu lembro quando eu era nova, eu sou nova ainda, mas quando eu era jovenzinha, eu lembro que eu tinha uma agenda e eu anotava algumas coisas nessa agenda, né? Alguns relatos, algumas confidências. E nós temos pouco hábito de usar uma agenda hoje, mas o fato, queridos, é que nós ouvimos falar muito, e eu creio que realmente é uma verdade, que é muito importante nós planejarmos as coisas, não é? Nós estamos tendo a série maravilhosa Sabedoria, às terças-feiras, no nosso Terça Light. E uma das mensagens ministradas sobre sabedoria é sobre nós planejarmos, sobre nós nos anteciparmos, né? Quem se antecipa governa. Então, se eu planejo, se eu desenho, né, antes e caminho num trilho de prioridades, automaticamente eu vou ter os meus sonhos alcançados com mais fluidez, com mais naturalidade. Então, queridos, tem alguns lugares, queridos, aqui na frente também, ó, se tiver alguém precisando, tem várias cadeiras aqui também, tá? Se vocês precisarem sentar, tem vários lugares por aqui. Então, nós temos uma agenda, muitos de nós temos uma agenda definida. E hoje em dia a gente ouve muito falar, se você quer ser produtivo, tenha uma agenda. Se você quer caminhar, se você quer produzir, você precisa ter uma agenda e seguir uma agenda. E é mais ou menos sobre isso que eu quero falar nessa noite, mas eu gostaria de iniciar lendo o texto que está lá em Atos 1, versículo 4 ao versículo 8. Se você estiver com a sua Bíblia, você pode abrir nesse texto. E eu peço aos meninos que projetem também Atos 1, 4 ao 8. E diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Vou parar aí só um minutinho. Olha que interessante essa palavra que tem no início desse texto. Certa ocasião. Certa ocasião. Eu acredito que se esse dia tivesse sido pré-agendado pelos discípulos, provavelmente a palavra estaria dizendo numa quinta-feira, não é verdade? Num sábado, num domingo, num dia especial, num dia diferenciado, Jesus falou com seus discípulos. Mas esse texto, querido, ele conota que essa situação que nós vamos ler aqui, ela aconteceu num dia comum. Ela aconteceu em mais uma terça-feira, em mais uma quarta, em mais uma quinta. Um dia aparentemente normal. Foi o dia que esse acontecimento marcou ali a vida dos discípulos que estavam falando com Jesus. Vamos continuar.
Então diz assim, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Certa ocasião, um dia comum, um dia talvez que não estava na agenda dos discípulos, mais um dia de perseverança, mais um dia de luta, eles estavam ali e de repente isso aconteceu. Como eu estava dizendo, queridos, muitos de nós temos uma agenda. Eu confesso para vocês que eu gosto muito de agenda. Eu amo programar as coisas, eu amo desenhar a forma que as coisas vão acontecer. Eu amo planejar, né, o meu dia ou desempenhar projetos que eu tenha sentado antes e tenha desenhado e tenha sonhado com aquele projeto e feito uma escala na linha do tempo. Eu gosto muito de talvez ter na minha mão já sabendo as coisas que vão acontecer. Eu acredito que muitos aqui são assim também. Nós temos a nossa agenda. Hoje é domingo, será que você já tem a agenda da sua semana? Será que você tem a agenda do que vai acontecer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta? Eu gosto muito disso. Eu gosto muito de fazer a agenda. Inclusive, queridos, quando eu prego aqui, por exemplo, hoje eu estou pregando. Geralmente, no domingo já o Mateus sabe, né? Eu converso com ele e falo, amor, eu preciso organizar minha semana, senão eu não vou conseguir estudar para a mensagem. E geralmente, já no domingo, eu vejo quais dias da semana que vão estar mais livres e já separo aquela noite ali para eu poder estudar a palavra. E geralmente, quando eu chego ali, eu marco um horário, eu sento ali naquela mesa, no escritório, eu abro o meu iPad, o meu computador para digitar aquilo que Deus colocar no meu coração. Eu abro vários livros, várias Bíblias, tem vezes que a gente fica com um arsenal de Bíblias de várias traduções e livros de estudo e tudo mais. E digamos que eu tenha marcado isso numa quarta-feira à noite. E eu chego 6h30, 7h, e sento ali e fico ali estudando a palavra. Mas eu tenho uma coisa para falar para vocês, querido. A preparação da mensagem, ela nem sempre obedece à minha agenda. Tem dia que eu olho para aquela Bíblia, para aqueles livros, gente, e não sai nada. Parece que está escrito grego aquilo tudo, nada salta o meu coração, nada salta os meus olhos. E eu fico agoniada, eu falo, amor, o que está acontecendo? Tem tanto conteúdo aqui. Eu sou filha de Deus, eu tenho um relacionamento com Deus, eu estou na igreja lá no domingo, eu estou buscando ao Senhor na célula, e nós estamos falando com Deus. Mas parece, gente, que só minha inspiração. Será que você já passou por isso? Então, muitas vezes, a preparação da mensagem de domingo na minha vida, na vida do Mateus também, não obedece à nossa agenda, gente. Às vezes ela é rebelde, não obedece à agenda. E a gente fica 3, 4 horas sentado ali, lendo tudo, e a gente sai dali assim, meu Deus, e aí, Dani? E aí, tá tudo pronto? E eu, não, tá nada pronto, amor. Eu vou precisar de outro dia. E aí, queridos, às vezes eu saio dali, daquele ambiente, depois de horas de estudo, e no outro dia, eu acordo na hora que eu vou tomar banho para ir para o trabalho, alguma coisa assim. Eu estou lá tomando banho, de repente, abre a porta e o sermão, ele entra pela porta do banheiro. E fala assim, é agora que eu cheguei, né? É agora que eu vou te dar essa inspiração. E às vezes no banho, quantas vezes eu já não saí do banho, ou de situações inesperadas, com uma ideia que o Senhor colocou no meu coração, num momento completamente não planejado, completamente fora da minha organização, de dias que eu programei. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, tem coisa na vida da gente que não vai obedecer à nossa agenda. Tem algumas coisas que vão acontecer na nossa vida, que vão desrespeitar a nossa agenda, que vão desrespeitar a nossa programação, o nosso planejamento. E às vezes vai deixar a gente ansioso, a gente nervoso com aquilo. Mas muitas vezes isso vai acontecer conosco. Você quer um exemplo legal? E esse ano, gente, 2020? Eu quero perguntar para qualquer um aqui. Esse ano estava na sua agenda?
Você agendou esse ano de 2020, gente? Você imaginou que ia acontecer isso tudo? Nós estamos vivendo um ano tão louco que chega um amigo seu e fala assim, querido, vamos encontrar semana que vem? Você tem que virar para ele e falar assim, se os cavaleiros do Apocalipse não marcharem sobre a terra na semana que vai vir, a gente encontra. Porque, gente, cada semana é uma coisa mais louca que a outra que acontece. Coisas que não estavam na agenda. Coisas que não estavam programadas. Quantas férias aqui foram canceladas pelo ano de 2020, gente? Quantas férias não foram canceladas? Quantos projetos não foram cancelados? Gente, esse ano, olha, tem ano que a gente falhou, viu? Mas 2020 nós planejamos o ano da igreja, meu Deus. Como nunca, ficamos 3 meses em 2019 planejando. Tinham conferências agendadas, conferência da família, conferência geral, conferência e não sei o quê. Que coisa maravilhosa, estava tudo no nosso script, na nossa agenda. 2020 saiu atropelando, gente. Igual um trator. Nós tivemos que mudar os planos. Porque a agenda de 2020, talvez a agenda de Deus, não era a nossa agenda. 2020 não respeitou a sua agenda. Todo mundo aqui foi desrespeitado por esse ano. A verdade é essa. Mas eu quero te dizer, querido, que para algumas coisas, o nosso cronograma simplesmente não vai funcionar. Para algumas coisas na nossa vida, a agenda que a gente faz não vai funcionar. A agenda que nós traçamos, que nós colocamos expectativa, vai falhar. E com essa mensagem, eu não quero desincentivar você a ser uma pessoa que planeja, a ser uma pessoa que pensa no futuro, que faz planos, que delimita prioridades. Não é isso, nós precisamos fazer isso. Eu só estou querendo abrir os nossos olhos e o nosso coração para dizer que muitas vezes, querido, a agenda de Deus, ela não é como a nossa. A agenda de Deus, ela não vai talvez respeitar a agenda que eu e você fizemos previamente. E sabe de uma coisa? Todos nós sabemos dos atributos de Deus, não é verdade? Deus é perfeito, Deus é imutável, é ou não é, gente? Deus é imutável, Deus é maravilhoso, Deus é santo, é o nosso Deus. Ele é maravilhoso, nós gostamos de falar esses atributos de Deus, mas eu quero acrescentar um atributo que a gente não gosta muito de falar de Deus. Mas eu vou anunciar aqui para você, além de ser perfeito, imutável, santo, Deus também muitas vezes é incompreensível. Muitas vezes nós não vamos conseguir discernir a Deus. A palavra de Deus, queridos, ela é um manual para a nossa vida, mas ela também é um convite para o mistério. É ou não é? Não fica assustado nem triste não, gente. Essa mensagem vai acabar bem, em nome de Jesus. Deus é um Deus muitas vezes incompreensível. Em muitos momentos nós não vamos conseguir entender o que está acontecendo. Eu e você, gente, vamos entrar em estações na nossa vida que nós vamos olhar para o lado e vamos falar o que está acontecendo. Várias vezes nesse ano, eu olhei para o lado, olhei para o Mateus e falei, aonde que nós vamos parar, gente? O que aconteceu? Muitas vezes nós vamos ser colocados por Deus, Deus vai permitir que estejamos em momentos na nossa vida, em estações que simplesmente nós não vamos conseguir explicar humanamente, com o nosso racional, com a nossa mente humana, com o nosso raciocínio lógico. Então, é muito importante a gente saber que talvez nós estamos atrasados na nossa agenda, mas nós estamos on time na agenda de Deus. Às vezes nós estamos atrasados na nossa agenda, mas nós estamos exatamente no tempo perfeito de Deus. Meu Deus. Talvez eu e você podemos estar aos nossos olhos ficando para trás, querido, mas eu quero falar para você que muitas vezes o plano de Deus, o tempo de Deus não é o nosso, é diferente do nosso. Isso não quer dizer que Deus abandonou as suas promessas para nós, amém? E é interessante que os discípulos estavam ali com Jesus conversando e ele pediu para que esperassem, né, até que fossem revestidos com o Espírito Santo. E os discípulos viraram para Jesus e disseram assim, é neste tempo, Senhor, que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Sabe, queridos, os discípulos andaram com Jesus durante anos, pertinho, viram milagres, viram tantas coisas que Jesus fazia. Mas sabe o que acontece? Mesmo estando tão próximos de Jesus, tinha coisa que os discípulos não entendiam.
Eles estavam preocupados se era tempo de, ser restaurado o reino de Israel. E interessante a resposta de Jesus para eles. E a resposta de Jesus foi a seguinte: ei, não compete a vocês saber o tempo. Não compete a você saber o tempo, o momento que as coisas vão acontecer. E às vezes a gente chega assim para Deus e fala: Senhor, que dia que a sua promessa vai tomar forma? Que dia que eu vou viver aquilo que o Senhor disse que faria? Que dia que essas promessas vão ter cor, vão ser ao vivo e a cores na minha vida? O que eu faço, Deus? Qual que é o plano de Deus para a minha vida? E muitas vezes, querido, nós vamos ter que olhar para a palavra de Deus e ver que quando a palavra de Deus fala, ame o seu próximo, e tantos mandamentos pequenos de Jesus, nós vamos precisar caminhar neles constantemente, perseverantemente, até que o calendário de Deus, até que a agenda de Deus diga sim para muitas das promessas que Ele tem para a nossa vida. Muitas vezes vai ser assim. E, infelizmente, os discípulos ali não estavam entendendo o que estava acontecendo. E sabe, gente, muitas vezes eu acho que Deus, quando Ele olha para a nossa vida, Ele fica rindo lá em cima dos planos que nós estamos fazendo aqui na terra. Quer ver um exemplo? Pedro passou a noite inteira tentando pescar. Gente, Pedro era top na pescaria. Pedro era bom na pescaria. Ele sabia a hora que ele tinha que ir, a profundidade que ele tinha que estar, a forma que a rede tinha que ser lançada. Pedro era o cara. Pedro sabia como ter resultado no ofício da pescaria. Mas talvez Jesus falou assim: deixa eu confundir Pedro em relação à ciência da pescaria, em relação à ciência de como as águas funcionam nas madrugadas. Deixa eu mostrar para Pedro aqui. Deixa eu mostrar para Pedro que as coisas nem sempre vão acontecer do jeito que ele quer. E eu imagino Deus observando, Jesus observando assim, com a sua onipresença, com a sua onipotência, observando Pedro naquela situação, tentando remar e ter resultados, porque ele sabia como fazer. Quantas coisas eu e você sabemos como fazer, gente? Muitas vezes a gente já tomou prática em algumas coisas na nossa vida, nós sabemos como fazer, mas chega um momento que a nossa sabedoria sobre como fazer algo não funciona, porque às vezes a agenda de Deus não é a nossa agenda. E Pedro fez tudo o que ele podia e que ele sabia, mas não adiantou, porque a agenda dele não era a agenda de Deus. Não era a agenda de Deus. E acabou que Jesus confundiu, Confundiu a ideia dele sobre como as águas funcionam, sobre como a pescaria funciona. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Deus, o Espírito Santo, Ele não precisa da lei, da economia para definir uma promessa a ser realizada na sua vida. Deus, Ele não precisa de uma lei da política para determinar uma promessa sendo cumprida na sua vida. Deus não precisa das leis da medicina para poder cumprir uma promessa na sua vida, porque Ele está acima de qualquer lei, Ele está acima de qualquer verdade que nós estabelecemos nesta terra, e Ele não precisa estar preso nas leis deste mundo para fazer aquilo que Ele quer fazer e vai fazer na sua vida e na minha vida. Pode ser um tempo diferente, pode ser uma estação diferente, pode ser 2020, o ano do Apocalipse, mas ainda assim, eu quero declarar sobre a sua vida, querido, que Deus vai fazer o que Ele prometeu, Deus vai fazer o que a agenda dEle já programou, porque se a nossa agenda não funcionou, a agenda do céu está ativa ainda. A agenda do céu está ativa sobre a minha casa, sobre a sua casa, sobre a nossa vida. E eu gostaria de falar algumas coisas que nós precisamos lembrar quando o assunto é a agenda e a bênção. A agenda e a bênção. E a primeira coisa que eu queria falar para você, que nós precisamos lembrar quem é a fonte da bênção. Nós precisamos lembrar quem é a fonte da bênção. Nós falamos aqui de Atos 1, de 4 a 8, que de alguma maneira foi o início da igreja ali. Quando Jesus fala para os discípulos, que esperassem ser revestidos com o Espírito Santo, aquilo era o início do que Ele ia fazer na história da igreja. Mas também tem um texto, querido, lá em Gênesis 12, 1 ao 4, que fala como que foi o início da nação de Israel. E eu quero relacionar esses dois textos e nós vamos ler Gênesis 12, 1 e 2. Gênesis 12, 1 e 2. Como você adivinhou? Rapidinho.
Olha aí, ó. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Olha o que Deus falou com Abraão aqui, gente. Só que tem um detalhe, quando Deus falou isso com Abraão, ele tinha 75 anos e não tinha nenhum filho. E Deus prometeu para ele, que era para ele sair da casa dos seus pais, prometeu para ele, falou para ele, deu uma direção para ele sair da casa dos seus pais e ir por onde ele mostrasse. A promessa estava ali, mas o escopo da promessa não estava traçado para Abraão. Não é porque Deus está falando com você nessa noite, nesse dia. Não é porque eu falei que você verá isso se cumprir, que você vai ver isso automaticamente. Mas porque você não vê isso hoje, não significa que eu não falei. Deus deu uma promessa para Abraão, mas ela estava implícito um processo. Ei, querido, Deus falou algumas coisas para você, deixa eu te dizer, está implícito um processo naquilo que Deus te falou. Está implícito alguns passos para chegar aonde Deus te falou. Que passos são esses? Sei não. Não sei. Abraão também não sabia, queridos. Abraão também não sabia. Mas sabe por que eu disse que nós precisamos lembrar a fonte da bênção? Porque no versículo que nós lemos diz assim: farei de você um grande povo e o abençoarei. Deus prometeu que a bênção na vida de Abraão viria dele. Existia uma fonte da bênção. Ele tinha 75 anos. Muitas coisas estavam por acontecer. Aconteceram coisas sobrenaturais na vida de Abraão. Mas existia uma fonte. É impossível? É difícil. Nossa, está difícil, Jesus. Está quase impossível. Mas tem uma fonte, querido. E a fonte não é nosso conhecimento. A fonte não é a nossa forma de saber fazer. A fonte não é a nossa desenvoltura somente de ficar prevendo aquilo que vai acontecer amanhã. A fonte é o Senhor. A fonte da minha bênção e da sua bênção, querido, é o Senhor. E isso muda tudo na nossa vida, isso muda a nossa perspectiva, porque pode estar uma estação difícil, pode estar uma situação na nossa vida, financeiramente, emocionalmente, enfim, desgastante, mas não é isso que vai pautar aquilo que Deus vai fazer, porque as fontes não são circunstanciais, mas a fonte é o próprio poder de Deus, que quando promete, Ele cumpre as coisas sobre a nossa vida, amém? Então, deixa eu te dizer uma coisa. Eu o abençoarei, né? Deus falou para Abraão. Deixa eu te dizer, querido, Deus vai usar o seu trabalho para pagar você, mas a bênção vai vir dele para a sua vida. Deus, Ele vai usar alguém para te encorajar, pessoas para te encorajar, mas é Ele que vai abençoar você, é Ele que vai te levantar, é Ele que vai fazer aquilo que Ele tem que fazer na hora que Ele tem que fazer, porque a agenda dele não é a nossa e nós precisamos entender isso. Hoje, talvez, querido, em alguns momentos na nossa vida, a gente pensa que a gente já discerniu Deus. Mas a maneira que o tempo vai passando, a nossa visão sobre Deus vai mudando. E se não mudou, é porque nós não amadurecemos. E o amadurecimento, ele nos leva a enxergar Deus da forma que realmente precisamos enxergar. Que Deus é instrução, que Deus é direção, mas que Deus também é mistério. E que enquanto nós obedecemos, enquanto nós marchamos, enquanto nós caminhamos, Ele já está com a estaca da promessa, do cumprimento da promessa, bem firmado diante de nós, em algum momento da linha do tempo, que não é nossa, mas é dele. Deus vai usar os médicos no processo da sua bênção, mas a bênção vai vir dele. Deus vai usar instrumentos no processo da sua bênção, mas a bênção vai vir dele. E quando a gente começa a entender isso, querido, eu paro de dar honra para a panela e começo a entender que a honra está naquele que está usando a panela para cozinhar. Deu para entender? Quando você come uma comida gostosa, você não fala assim, gente, que panela maravilhosa. Que panela esperta. Essa panela foi sensacional. Não. A gente pensa assim, cara, quem usou essa panela? Essa panela é boa, mas esse cozinheiro, meu Deus.
Um cozinheiro bom pode usar até uma panela velha, mas ele dá conta, né, gente? Cozinhar uma coisa gostosa, não é verdade? E é assim. Quando nós entendemos a fonte da bênção, a gente para de dar honra para a panela e começa a dar honra para o cozinheiro. Começa a dar honra para a fonte da bênção. E a fonte da bênção é o Senhor, amém? Na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Ao mesmo tempo que Ele é impecável e imutável, Ele também é incompreensível. Ai, não queria. Queria entender o que Deus vai fazer, eu também. Oh, como eu queria. Mas não é assim, querido. Deus é incompreensível em muitos momentos na nossa vida. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso do seu nome e você será uma bênção. Bênção não é aquilo que a gente recebe, mas é aquilo que a gente se torna. E muitas vezes o processo de Deus rumo à promessa dEle para a nossa vida transforma a nossa própria pessoa numa grande bênção, porque o processo transforma a gente. O processo transforma a gente. O processo ensina a gente a conhecer a Deus. O processo ensina a gente a confiar menos em nós e mais em Deus. O processo ensina a gente que a gente tem que batalhar, que a gente tem que fazer tudo com excelência, com o melhor possível, mas que os resultados estão na mão do Senhor. O processo nos torna pessoas mais humildes. O processo nos torna pessoas com maior entendimento da dinâmica, muitas vezes, que Deus trabalha na nossa vida. Sua bênção vem do alto, querido. Ele é a nossa fonte, amém? Você precisa lembrar disso. Em primeiro lugar, a fonte da bênção é o Senhor. A fonte da bênção é o Senhor. Você não vai esquecer isso nesse ano de 2020, amém? Nós não vamos esquecer. Porque tem muita gente aqui que já fez de tudo para alcançar alguma coisa e não conseguiu. Porque talvez nós estamos achando que é algo específico que nós vamos fazer, mas é algo específico que Deus está pronto e poderoso para fazer. E Ele vai fazer. Porém, no calendário dEle e não no nosso. E não no nosso. A segunda coisa que eu quero te falar. Lembre quem é a fonte da bênção. Em segundo lugar, lembre, não é tarde demais. Não é tarde demais. Quando Deus falou com Abraão, querido, que ele ia ter uma nação inteira como herança, que ele seria abençoado, como eu disse, ele não tinha um filho. Ele não tinha nenhum filho e ele tinha 75 anos. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe quando que Abraão teve o primeiro filho? Abraão teve o primeiro filho com 100 anos. Alguém é bom de matemática aí? Quanto tempo a gente demorou? 25 anos, mas nem completamente, né? Porque o primeiro filho de Abraão foi quem? Ismael. Mas até Abraão sentiu o cheirinho da grama da promessa, demorou 25 anos, gente. 25 anos para Abraão começar a ver, pô, pode ser que isso vai acontecer. Deixa eu te falar uma coisa. Deus fez uma promessa para Abraão fora da agenda. Deus fez uma promessa para Abraão fora da agenda. Deixa eu falar para vocês, na nossa visão humana, Deus fez uma promessa para Abraão fora da cronologia natural, porque quem é que promete um filho para um homem de 75 anos? E quem é que dá o primeiro filho para um homem aos 100 anos? Só pode ser a fonte da bênção. Não é tarde demais. Nunca é tarde demais, querido. Em Jeremias 1:7 fala assim: o Senhor porém me disse, não diga que é muito jovem. Jeremias tinha um chamado de Deus para a vida dele, e ele estava justificando sobre a sua idade, sobre a sua ser muito jovem, ser muito novo. E o que Deus fala com Jeremias, não diga que é muito jovem. Por quê? Deixa eu te dizer, e você vai anotar isso agora, porque Deus não precisa de uma agenda humana para cumprir um propósito divino. Deus não precisa da linha do tempo nossa para cumprir o que Ele tem que cumprir na nossa vida, porque Ele tem a forma dEle de agir na vida de cada um de nós aqui. E vai ser completamente diferente, vai ser completamente, sabe, alternada a forma que Ele vai agir. Quando a gente pega a história de cada um aqui e vai traçar o propósito, vai ser diferente, não vai ser da mesma forma. Mas a única coisa que eu te digo é que não é tarde demais. Você falou alguma coisa assim,
É tarde demais para isso acontecer na minha vida. É tarde demais para eu alcançar isso. É tarde demais para eu chegar onde eu quero chegar. É tarde demais para eu conquistar algo que eu quero conquistar. Será que você já falou isso? Será que você já disse isso com a sua própria boca? Eu quero dizer para você, você precisa lembrar, quando nós falamos da nossa agenda e da bênção de Deus, nós temos que entender que não é tarde demais, porque a nossa agenda não é a agenda de Deus e Ele não segue a cronologia humana. O tempo de Deus se chama Kairos. O nosso tempo se chama Cronos e Ele segue o tempo dEle. É a forma que Ele quer, é o jeito que Ele pretendeu e desejou e planejou agir. E não a nossa forma de agir. Então, olha o que Deus está te falando nesse dia. Nossa, mas tá. Olha o que Deus está te falando nesse dia. Não preciso seguir a sua agenda para te abençoar. Eu não preciso seguir a tua agenda para te abençoar. Eu vou usar os meus métodos, eu vou usar a minha maneira e eu vou te abençoar. Mas é na agenda que eu tracei para você. E Deus está falando com muita gente aqui. Porque o Espírito Santo, ele é um Espírito Santo diverso. Ele está falando em muitas áreas aqui. E o Senhor está tocando no seu coração, porque tem áreas que você já falou. Né? O que eu vou fazer? Eu não sei mais o que fazer. Ele é a fonte da bênção. Mas é tarde demais? Não é tarde demais. Não foi tarde demais para Abraão. Não foi tarde demais para muitos homens e mulheres da palavra de Deus. Então, não é tarde demais para você. Nunca é tarde demais para você. Levante-se. Levante-se para crer naquilo que Deus está prometendo, porque não é tarde demais. Outra coisa. Terceira coisa que eu gostaria que você se lembrasse. Terceira coisa. Nunca é o tempo errado para receber uma bênção. Parece bem similar ao último ponto que nós falamos. Mas nunca é um tempo errado. Sabe que horas que é a hora da gente adorar a Deus, da gente ser grato a Deus, da gente exaltar a Deus e já agradecer por aquilo que a gente não recebeu? 2 momentos, anota isso. Tem 2 momentos que a gente precisa ser grato a Deus, glorificar a Deus, erguer a nossa voz, saltar de alegria, em relação àquilo que Deus fez. 2 momentos. O primeiro é quando a gente sente vontade. E o segundo é quando a gente não sente. Em todo tempo é tempo de glorificar a Deus, de ser grato por Deus. Em todo momento é tempo da gente olhar para o Senhor e falar, Senhor, a minha agenda está dando errado, mas eu glorifico o Senhor, porque existe algo por vir, existe algo grande para acontecer, existe um sobrenatural às portas. E eu creio nas tuas promessas para mim, mesmo que eu não vi imediatamente. Eu sei que eu verei na tua agenda. No tempo do Senhor, eu verei a promessa se cumprindo. Eu verei o propósito do Senhor se realizando sobre a minha vida. E sabe por que tem muita gente que não alcança esse lugar? Porque muitas vezes está olhando para si mesmo. Muitas vezes cansou de esperar a Deus. Cansou. Porque quer as coisas no seu tempo, da sua maneira, do seu jeito. E isso é muito prejudicial para nós, queridos, porque o jeito de Deus é perfeito, personalizado e desenhado para mim e para você, especificamente, porque Ele sabe do que nós precisamos. Ele sabe do que nós precisamos. Deus, Ele não cabe na nossa agenda, você sabia? E às vezes, muitos de nós estamos falando, esse não é um bom tempo para a bênção. Nós estamos vivendo 2020. Não é um bom tempo para eu ser abençoado financeiramente. Não é um bom tempo para eu receber uma promoção no meu trabalho, não é verdade? Não é um bom tempo para eu ficar alegre, porque eu estou vivendo uma provação muito grande. Há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Às vezes a gente usa a palavra de Deus sem contextualizar, sem olhar a palavra como um todo. Nós vamos ficar sempre alegre? Claro que não, queridos. Vai ter dia de choro, vai ter dia de choro. Vai ter dia de tristeza, vai ter dia de tristeza. Mas nós não podemos permanecer nesse dia, porque todo tempo é um bom tempo para adorar a Deus, para voltar a ter fé, para nos dobrar diante da soberania e poder do Espírito Santo e falar, Senhor, eu não estou entendendo, mas eu te dou glória, eu vou colocar um sorriso no rosto, eu vou exaltar o teu nome, eu vou fazer com um coração humilde, eu vou fazer com um coração de servo, eu vou fazer com tudo que eu posso, dentro dos princípios do Senhor, porque todo tempo é um bom tempo para um milagre. Certa ocasião, Jesus encontrou com os discípulos. Certa ocasião, um dia como qualquer outro. Os discípulos estavam lá servindo. Jesus estava lá comendo com eles. Mas teve um dia que foi o dia.
É assim na nossa vida, querido. É mais um dia, mais um dia, mais um dia, mais um dia chega o dia. Amém? Um dia chega o dia. Um dia chega o grande dia. Mas era só mais um dia. Mas se tornou o grande dia. Porque não tem tempo ruim para Deus agir. E por isso que nós temos que lembrar. Nunca é tempo errado para receber uma bênção. Deus não pergunta se é um bom tempo. Lázaro. Quem lembra aqui da história de Lázaro, gente? Lázaro, gente. Estava mal, doente. Jesus amava muito aquele homem. Amava muito aquele homem. E aí Jesus ficou sabendo que ele estava doente. Jesus podia fazer várias coisas. Estalar o dedo e falar, seja curado, Lázaro, não estou aí, mas você vai se levantar. Não é? Lázaro podia fazer isso. Mas Jesus falou assim, eu não vou curar Lázaro agora não, sabe por quê? É um bom tempo. O tempo da doença é bom para curar. Eu vou esperar o tempo ficar mal. E aí, gente? Jesus, a cronologia de Jesus, a agenda de Jesus, a agenda de Deus, não é a nossa. Não, Senhor, mas é o tempo de curar. É o tempo da doença. Jesus, não. Não quero curar, eu quero ressuscitar. Eu não quero curar. Eu quero fazer algo mais. Às vezes Deus não está... Entenda a palavra cura, não só como cura física. Mas às vezes Deus não está curando. Deus não está operando exatamente onde você quer. Ele está esperando as coisas ficarem más. E na hora que você pensar, não vai ser agora, vai ser agora. Quando você está pensando, não, vai ser agora. Chegou o dia. Meu Deus, chegou. Sabe, querido, Deus, Ele quer nos mostrar como Ele é grande, é nos dias maus. Não é porque você não está vendo hoje que a sua bênção não vai vir das mãos de Deus. Não é porque você não está enxergando, não é porque você não está tocando na bênção, porque você não está sentindo o cheiro da bênção, vendo a bênção vindo na estrada. Não é por isso que Ele não vai te abençoar. Nenhum tempo é tempo ruim. 2020 não é tempo ruim. 2020 não é tempo ruim. O tempo da tristeza não é tempo ruim. O tempo do luto não é tempo ruim. O tempo da doença não é tempo ruim. Não há tempo ruim para o agir de Deus. E como seria mais fácil para a gente encarar, cheio de poder, todas as estações da nossa vida, se simplesmente conseguíssemos ficar nessa atmosfera, entender essa atmosfera da agenda de Deus, da glória de Deus, do poder de Deus e do amor de Deus sobre a nossa vida. Não é porque nós não temos detalhes que Deus não fará da maneira dele. E essa é outra coisa que eu gostaria que você se lembrasse. Vamos recapitular aqui. A primeira coisa que nós precisamos lembrar é que Ele é a fonte da nossa bênção. A segunda coisa, não é tarde demais. Não é tarde demais para você. A terceira coisa, nunca é o tempo errado para receber uma bênção. Porque Jesus curou Lázaro depois que ele tinha morrido. E outra coisa, não é porque nós não temos os detalhes que Deus não vai fazer da maneira dele. Sabe o que acontece, gente? Em Marcos 5, 22. Em Marcos 5, 22, Jesus estava com Jairo. Alguém que conhece Jairo? Jairo era um homem notável, era um homem importante. Jairo era o dirigente da sinagoga. Ele era um cara, sim, que tinha uma posição muito importante. Tinha uma posição muito legal. E Jesus estava acompanhando ele. Você já percebeu, gente, como Jesus, como o próprio Jesus, com o Espírito de Deus, com a sabedoria poderosa, como que ele estava com um leproso, com uma pessoa importante. Jesus, ele tinha essa flexibilidade com todos os tipos de pessoas. Jesus, ele estava sempre com vários tipos de pessoas diferentes. E ele entregava o poder dele para qualquer tipo de pessoa. E interessante que Jesus estava acompanhando Jairo. Para o quê, gente? Curar quem? Está tímida aí? Para quem que Jesus estava fazendo? Ia curar a filha de Jairo. Só que quando ele estava no caminho, uma multidão muito grande estava acompanhando ele. Você lembra? E aconteceu um fato nessa hora.
Na hora que ele estava andando, uma mulher hemorrágica tocou nas vestes de Jesus. Gente, olha que coisa louca. O que Jesus fez quando a mulher tocou ele? Tocou nas vestes dele? Você lembra? Ele continuou andando porque ele estava acompanhando uma pessoa super importante? Não. Ele parou. Por isso a gente conhece o caráter de Jesus. Ele parou por uma mulher que ninguém para. Ele parou por uma mulher hemorrágica, que tinha todo mundo medo, desespero de tocar numa mulher hemorrágica, porque poderia ser contaminado. Jesus parou por leproso, é ou não é? Jesus estava andando, ele parou por leproso. Quantos aqui já assistiram a série The Chosen? The Chosen. Depois você baixa o aplicativo, se você não souber, assim, pergunte aí, várias pessoas eu creio que já assistiram essa série. E mostra essa cena de Jesus tocando a vida do leproso, a coisa mais linda, gente. Os discípulos ficam desesperados e falam, Jesus, ninguém toca nesse povo, nessa gente. Mas Jesus parou para o leproso, Jesus parou para a mulher hemorrágica, Jesus parou para as crianças, Jesus parou para a mulher samaritana, Jesus parou para quem ninguém parava. Por isso nós conhecemos a prioridade do coração de Deus, nós conhecemos a essência do coração de Deus. Ele para você, querido, Ele para mim, em tempo e fora de tempo. Ele encontra as nossas necessidades. Ele encontra o anseio do nosso coração e Ele para nós em tempos inesperados. Porque Ele estava acompanhando Jairo e Ele parou para a mulher hemorrágica. O que aconteceu, gente? A mulher hemorrágica foi curada. E a filha de Jairo? Morreu. Jesus não tem... Gente... Vou abrir um parênteses aqui. Não corta esse pedaço e fala que eu sou herege, não. Talvez Jesus poderia, como prioridade, curar a filha de Jairo, porque ela estava quase morrendo. A agenda de Jesus é diferente da nossa. Ele resolveu parar para a mulher hemorrágica e deixou a filha de Jairo morrer. Um homem importante deixou ela morrer, gente. Deixou ela morrer. Não é porque não temos detalhes de como Deus fará, que Ele não fará. Você não tem o detalhe de como Ele vai fazer na sua vida? Está confuso, está cafuso, está complicado? Não é por isso que Ele não vai fazer. Não é por isso que Ele não vai fazer. E olha o que acontece em Marcos 5,35. Marcos 5,35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram, sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. A agenda dos discípulos aí, gente. Ô Jairo, não incomoda Jesus não, porque sua filha já morreu. Ele achou melhor curar a mulher hemorrágica. Fica distante, não incomoda mais Jesus. Quantas vezes você já sentiu isso na sua vida? Não incomoda mais Jesus não. Já era, já passou a hora. Deus não deu os detalhes, está tudo confuso, está tudo estranho, está tudo fora de ordem. Mas sabe, querido, passou o tempo, a agenda correu, mas ainda é tempo para a bênção. Passou o tempo, muita coisa aconteceu, você está achando que você está perdendo o seu tempo, você fica só pensando no que você poderia estar vivendo nesse momento, aonde você poderia estar, em que plataforma você poderia estar, mas deixa eu te falar, ainda é tempo. A tua agenda não funcionou, mas a agenda de Deus ainda está funcionando. A agenda de Deus ainda está funcionando. Os discípulos, geralmente, gente, eles tinham uma agenda que não coincidia com a agenda do mestre. Se Deus parou para a mulher samaritana, para o leproso, como eu disse, para todas essas pessoas, Deus também vai parar por você e Ele está falando para você agora. Eu não terminei, eu ainda estou desenhando a sua história. Eu ainda não terminei. Mas a gente precisa ter entusiasmo e fé, entusiasmo, alegria. A gente precisa, gente. A gente precisa ter muito, a gente precisa pedir a Deus para alimentar a nossa fé, a nossa alegria, para mandar embora a nossa frustração, sabe? As nossas coisas pequenas, humanas.
que a gente fica apegado. Porque ele ainda não terminou. A agenda dele ainda está correndo. Porque o que aconteceu? O que aconteceu com a filha de Jairo? Foi ressuscitada. Deus não deu o detalhe. Jesus estava acompanhando Jairo. Mas ele não falou que ia curá-la. Ele estava caminhando como uma resposta para Jairo. E a resposta chegou. Não no tempo de Jairo, não no tempo dos discípulos, mas no tempo dele. A bênção chegou. A agenda e a bênção. Como que está a sua agenda hoje? Você está com pressa para ir embora por causa do almoço? Como é que está a sua agenda hoje? Está desesperado para ir embora porque tem alguém esperando você com uma feijoada? Hein? Está dando formiguinha em você? Está disposto a abrir mão da sua agenda? Para receber a agenda de Deus? Porque era mais um culto. Era mais um dia, mas o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. No dia de Pentecostes. Não é? Era mais um dia para Esther. Mas o rei permitiu que ela falasse. E ela recebeu o favor de Deus. Era mais um dia para Paulo na prisão. Mas as correntes se abriram e todo mundo converteu e foi um rebuliço. E a prisão tremeu. Era mais um dia. Mas alguma coisa nova aconteceu. Era mais um dia. A agenda humana falhou, mas a agenda de Deus não falhou. A última coisa que você precisa lembrar é que a agenda de Deus está ativa. A agenda de Deus está em curso. Talvez eu e você precisamos resetar a nossa agenda para receber a agenda de Deus. É uma reprogramação mental, gente. É uma reprogramação espiritual. É uma reprogramação emocional. Mas nós precisamos deletar a nossa agenda e reprogramar de acordo com a agenda de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Tinha uma tempestade no meio do caminho, mas a tempestade não era para ser um caos. A tempestade era um compromisso do trajeto dos discípulos. Não é isso? A tempestade era um compromisso do trajeto dos discípulos. Ei, querido, a prisão pode ser um compromisso no seu trajeto. Entenda, não é prisão. A prisão pode ser um compromisso no seu trajeto. Essa prisão que nós estamos vivendo em 2020 pode ser um compromisso no nosso trajeto. Não é? Até o que você não colocou no seu calendário faz parte do seu chamado. Até o que a gente não colocou no calendário. Gente, tem uma coisa que sempre marcou minha vida, né? Quando eu converti a Jesus, eu era muito louca por Jesus. Assim, eu ainda sou, mas assim, sabe aquela coisa do primeiro amor? E eu falava, Jesus, eu quero viver por fé. Eu falei, meu Deus, depois de uns tempos que eu falei isso, eu falei, o que eu falei? Onde que eu estava com a cabeça? Né? Nossa, até hoje eu penso onde que eu estava com a cabeça. Mas, é assim, gente. Pequenos propósitos, pequenas tempestades, grandes propósitos, grandes tempestades, grandes buracos, grandes prisões. Lembra de José? Grandes propósitos, grande trajeto. Oh, meu Deus. Quanto maior a montanha russa, maior o final dela, maior propósito. Jesus. Queridos, Jesus chega na tumba de Lázaro. Aí, Marta fala assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Se o Senhor estivesse aqui, Jesus, isso não tinha acontecido. Teclado, gente, por favor. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Será que a gente pode fazer uma nova agenda hoje, baseada na agenda do Espírito Santo de Deus para a nossa vida? Será que nós podemos fazer uma nova agenda hoje, reprogramar a nossa agenda hoje? E aí Jesus vira e fala assim, ei Maria, deixa eu te falar, vamos fazer uma nova agenda?
Era para eu estar aqui para eu curar seu irmão? Vamos reprogramar as coisas. Vamos fazer um milagre agora? E vamos chamar ele para fora. Que coisa linda, gente. Coisa maravilhosa. Jesus reprogramou tudo com Maria ali, ó. Reprogramou. E talvez Ele está reprogramando muita coisa na sua vida e na minha vida hoje, não é verdade? Talvez a nossa agenda está falhando em muitos aspectos. Nos seus passos, no seu caminhar com Jesus. Eu estou olhando aqui para vocês e eu já vejo interrupções na agenda de muitos aqui, mas que hoje já podem ser vistas. Essas interrupções, na verdade, como parte do trajeto. Confia em Deus, querido. Deus é um bom motorista. Deus é um bom motorista. A gente não é, não. A gente bate o carro, se deixar na nossa mão. Te desvia o caminho. Mas Jesus, Deus, nosso Deus, Ele é um bom motorista. Ele sabe, querido, as estradas difíceis que a gente vai passar, mas Ele também sabe guiar a gente ao destino que Ele quer para nós. Não estava aqui como constava na sua agenda, Marta, mas eu ainda estou no controle, seu irmão vai ressuscitar. Aí você pode estar pensando assim, eu estou preso no meu passado, eu estou preso no que eu poderia estar vivendo hoje, meu Deus, talvez isso está tomando tanto o seu coração. Preocupado com o que vai acontecer no futuro, mas deixa eu te falar, querido, o nosso Deus é o grande eu sou. O nosso Deus é o grande eu sou. Ele vai restaurar tudo aquilo que os gafanhotos comeram na nossa vida. Ele vai restaurar o tempo perdido, o que a depressão roubou de você. O grande eu sou vai resgatar, vai restaurar esse tempo. Ele vai restaurar a alegria que o medo trouxe e roubou muitas vezes da sua vida. Vamos reagendar? Vamos reagendar? Os discípulos estavam num dia comum. Lázaro, no caso de Lázaro, ele poderia ter curado enquanto estava doente. A mulher samaritana, a mulher hemorrágica, ele curou e deixou o filho de Jairo morrer. As coisas estão meio fora da ordem cronológica humana. Mas Deus ama fazer isso, querido, porque as melhores coisas, elas não são planejadas, não é verdade? As melhores coisas, elas são certo dia, certo momento. E aconteceu. A bênção de Deus, ela vai te alcançar, querido. Eu quero declarar isso sobre a sua vida, sobre a sua família, nesse dia. E eu quero ministrar na sua vida, sabe? Que Abraão, ele esperou 25 anos para que o fruto da promessa começasse a surgir na vida dele. E talvez muitos estão falando aqui, poxa, mas eu poderia ter minha fé muito renovada se Deus mostrasse os detalhes para mim de como que vai ser minha trajetória. Eu podia ter minha fé renovada também em você. Ia ser bom, não ia? Uns detalhezinhos, umas coisinhas, umas dicas. Nossa fé ia ser mais fortalecida. Mas Deus, Ele, pela forma que Ele age, Ele não quer isso. Ele quer desenvolver um caráter de confiança em nós, um caráter de espera, um caráter de entrega, um caráter de poder, uma coisa sobrenatural, queridos. Eu creio que é tempo para a gente ser fomentado com esse tipo de coisa, entender que a agenda de Deus não é a nossa, mas que Ele vai fazer aquilo que você não planejou. Tem alguma coisa saindo do seu controle aí? Tem alguma coisa te entristecendo, te chateando? Para pensar que talvez pode ser o compromisso do trajeto que Deus está te colocando para te levar ao grande propósito que Ele tem. Ao grande propósito que Ele tem. Você vai ter que lidar com a agenda de Deus na prática, sem conhecê-la. Essa é a notícia. Nós vamos ter que lidar com a agenda de Deus na prática, sem ter detalhes, sem ter o escopo, sem ter o trajeto. Como que eu gosto do Waze, gente? O Waze é uma coisa maravilhosa. Você põe o destino, ele mostra qual estrada você deve ir, qual trânsito você tem que desviar, qual é o caminho melhor. O Waze é coisa boa, né? Quando ele não te joga no meio de lugares perigosos. Ele é uma coisa maravilhosa. Quando o caminho mais curto não é num lugar tenso. Mas eu gosto demais do Waze, gente. O Waze manda a gente para qualquer lugar. Se eu escrever no Waze, uma Argentina, o Waze me leva lá. Quando eu ainda não dirigia, eu pensava assim, como que eu vou fazer uma viagem na estrada? Como que eu vou decorar esses caminhos? Saber onde que eu tenho que entrar? Hoje em dia não precisa mais disso não, gente. Por que nós não tivemos essa ideia do Waze antes da pessoa que criou?
Eu fico pensando algumas coisas assim, por que eu não tive a ideia antes desse cara, gente? Que ideia brilhante. Mas ninguém pensou, só ele. Né? Deus vai te dar ideias que ninguém pensou, mas que você vai pensar. Deus vai te dar umas ideias novas aí, umas coisas novas, sobrenaturais. Algumas coisas que Deus vai te dar um fluir da glória dele. Mas a bênção, querido, vai te alcançar. Mas nós precisamos estar no certo dia. Nós precisamos estar entendendo essa atmosfera, essa glória, isso que Deus pode fazer, a forma que Deus está agindo. Abraão não precisou dos detalhes. Ele falou, tá bom, Senhor, o Senhor falou que me abençoaria, ok. Então eu vou seguir no seu trajeto. Sabe, querido, Deus, Ele quer fazer isso na minha vida e na sua, amém? Fique de pé no seu lugar. Pedro, você quer me seguir? Deixa suas redes e venha. Abraão, venha para a terra que eu te mostrarei. Que terra é essa, Senhor? Abraão, venha para a terra que eu te mostrarei. Tinha uma coluna, gente. Vocês lembram da coluna? Da nuvem que acompanhava o tabernáculo? E era uma coisa louca, porque era assim, ó. Quando a nuvem se movesse, eles tinham que desmontar o acampamento e mudar de lugar. A nuvem de Deus é que dirigia onde eles deveriam estar. E assim eles foram seguindo e caminhando. Com o povo, né, enquanto eles caminhavam no deserto, é interessante como que Deus fez isso. Muitas coisas simbólicas para nos mostrar grandes lições. A codornizes caía, não é? Mas era só para aquele dia. Tinha uns espertinhos que queriam pegar mais comida para guardar para o outro dia. E a comida apodrecia, porque servia só para aquele dia. Confiança em Deus. Aqueles que confiavam e pegavam só a comida do dia, iam ter no outro dia, porque ia cair codornizes de novo, eles iam se alimentar, mas era o alimento para cada dia. E assim às vezes Deus faz na nossa vida. Às vezes tem um caminho, querido, que nós precisamos percorrer, e às vezes Ele está só dando o alimento daquele dia para mim e para você. Ó, aqui é o alimento desse dia, o amanhã pertence a mim, o amanhã eu vou fazer, o amanhã eu vou agir. É um bom tempo para o milagre. Todos os dias são bons momentos para milagres, e nós precisamos entender isso. Dias comuns são importantes para milagres. Eu quero declarar sobre a sua vida que Deus vai fazer muito mais do que você espera, em tempo inesperado, e Deus está pronto para fazer, querido. Não é tarde demais. Sabe qual é a hora de adorar a Deus? Em 2 momentos. Quando a gente tem vontade e quando a gente não tem. Será que você pode nesse dia, será que você pode nesse culto, será que você pode realmente erguer as suas mãos e adorar a Deus, esquecendo da sua agenda depois daqui? Será que você pode se render ao Senhor, talvez como você nunca se rendeu antes? Será que você pode falar, Senhor, eu quero que o Teu Espírito se mova sobre mim, eu quero ouvir a Tua voz, Senhor. Eu quero receber o Teu alimento para esse dia. E quem sabe, Deus não vai te dar alguns passos nessa hora. Quem sabe Deus não vai falar algumas coisas com você, como Ele falou com Abraão. Ei, Abraão, vai para a terra que eu vou te mostrar. Vai para a terra que eu vou te mostrar, Abraão. Às vezes Deus vai falar isso com você. Sabe, querido, mas nós temos que dizer amém. Nós temos que dizer amém quando a coisa está boa, mas nós temos que dizer amém quando a coisa está ruim. Nós temos que pedir a Deus, Senhor, eu confio na Tua soberania, eu confio no Teu poder. O poder que ressuscitou Lázaro, o poder que curou a mulher hemorrágica, o poder de Deus que curou o cego com um pouco de barro nos seus olhos, com saliva. É esse poder imprevisível, é esse poder glorioso e poderoso. Deus está preparando algo grande, está demorando, está difícil, mas Deus está fazendo. A agenda dele não é a nossa, mas eu verei com os meus olhos, querido, Deus te abençoando, Deus te abençoando. Eu posso ver com os meus olhos bênçãos chegando sobre as nossas vidas. Eu posso ver pessoas aqui. Eu já consigo sentir sobre a vida de muitos como se fosse uma glória, um poder, uma unção. Uma glória está chegando sobre a sua vida. A promessa vai se cumprir. O poder de Deus vai se manifestar. O poder de Deus vai se manifestar. Deus quer gerar aquecimento no seu coração. Será que nós podemos confiar em Deus? Será que nós podemos ser movidos pela nuvem? Será que nós podemos
podemos sorrir em meio ao choro, ter ânimo em meio ao desânimo. Será que Deus, querido, pode promover aquilo que só o Espírito dele pode na sua vida? Será que você pode dar espaço na sua agenda para isso? Levante as suas mãos e declare com clamor, com fervor. Nós não vamos abaixar a temperatura, nós vamos somente subir a temperatura no Senhor nessa noite, amém? Nesse dia o Senhor vai realmente fazer com que a temperatura da sua fé aumente. Levante as suas mãos e declare Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos, e os filhos e teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos, e os filhos de seus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, de noite e de dia, tua entrada, tua saída, no teu riso, no teu choro. É contigo, e é por ti, e é contigo, e é por ti, e é contigo, e é por ti, e é contigo, e é por ti. Você pode concordar com o Senhor? Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e seus filhos, e os filhos de seus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do seu lado e em ti. É contigo, é por ti, de noite e de dia, tua entrada, tua saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo. Quantas vezes na palavra de Deus, querido, nós não ouvimos assim, ó, a tua fé te curou. Você sabia que a fé move o céu e estabelece o sobrenatural sobre a nossa vida? Será que você é capaz de dançar sobre as suas dores, sobre as suas impossibilidades? Eu vejo realmente um mover de fé e de gratidão nesse lugar, porque aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai fazer. Mas muitas vezes nós precisamos dançar em meio às dores, dançar em meio à impossibilidade, dançar em meio à agenda bagunçada que nós não estamos entendendo. E eu queria que nós profeticamente pudéssemos dançar nessa noite sobre as nossas dores, sobre as nossas impossibilidades, com fé, com glória, com unção. Será que você pode mover? Eu vejo realmente uma fé se movendo no nosso meio, uma fé de realizar, de poder, de glória. Será que você pode abrir mão da sua agenda um pouquinho hoje e deixar a pressa de lado, deixar os pensamentos de lado, deixar o horário que a gente termina de lado só por hoje? Será que você pode abrir mão do seu cronograma hoje? Será que você pode abrir mão da expectativa baixa que você estava sobre esse culto, sobre esse dia na sua vida? Será que você pode abrir mão e dançar sobre coisas que você acha impossível na sua vida? Nós vamos dançar profeticamente. Nós vamos dançar profeticamente sobre as impossibilidades, sobre a dor. Você vai sorrir sobre a tristeza. Você vai sorrir, você vai realmente se encher do Espírito Santo em meio das impossibilidades nesse dia, amém? A banda vai se manifestar com poder, com glória, com liberdade aqui. E nós vamos dançar sobre as nossas impossibilidades. Comece a louvar a Deus, comece a elevar o nome dEle, Senhor, amém, Senhor.
a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do seu lado, é por ti, é contigo, é por ti, de noite e de dia, tua entrada, tua saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Amém, Senhor. Dizemos amém, Senhor. Declaramos amém. Profetizamos, Senhor. Profetizamos sobre as promessas. Profetizamos. Profetizamos em fé. Havia um certo dia, Mateus estava passando ali na rua. Esse lugar estava abandonado. E ele precisava lavar o carro e viu que tinha um lava-jato aqui dentro. Nesse certo dia, o Senhor o impeliu. O Espírito Santo não falou com ele uma semana antes, um mês antes, 2 meses antes. Foi num dia comum. Foi num dia comum. Num dia comum. Ele sentiu, entra nesse lugar. E ele entrou, deixou o carro e algo brilhou os olhos dele. Ele começou a marchar aqui nesse lugar. Nós estarmos aqui hoje é fruto do sobrenatural. E se ele nos colocou num lugar tão amplo, num lugar tão improvável, é porque existe um propósito para mim e para a sua vida. E para a vida de milhares que o Senhor trará neste lugar. Se nós enxergarmos isso em fé, nós vamos começar a declarar, nós vamos começar a profetizar, e nós vamos entender que os nossos pais, os nossos amigos, os nossos irmãos, todos eles vão ser alcançados por essa bênção, pela bênção de um certo dia, pela unção de um certo dia, mas um certo dia eles também serão alcançados pela glória de Deus nesse lugar. Vamos declarar pela última vez. E nós vamos declarar contra impossibilidades, contra tudo. Você vai dizer: Senhor, esse lugar será cheio de pessoas restauradas. Esse local será cheio da glória do Senhor. O Senhor vai levantar pessoas aqui que não imaginavam que seriam levantadas. O Espírito Santo vai levantar de uma forma sobrenatural para vários patamares, para várias áreas de ação, de mover. Deus está com a agenda dele operando sobre essa igreja, sobre essa casa. Deus está com a agenda dele operando. E a promessa